Esse cara aí tem mó lista de habilidades. Ele consegue domar um dragão antigo que pode destruir uma montanha inteira com um só golpe. Ele consegue aumentar o poder da galera dele em 4 vezes. Faz as plantas crescerem na velocidade da luz e muito mais. Mas antes de estragar a surpresa, bora começar a história. A mãe do Hiro segurava ele no colo, se perguntando como será que o moleque ia ser quando crescesse, e o cara já mandou que ia ser um super-herói. O pai dele falou que para isso ia precisar de muito esforço, mas que ele só queria que o filho fosse um cara gente boa, alguém que ajuda os outros quando tão na pior, tipo o personagem do poema que ele estava segurando. Só que, quando cresceu, o Hiro foi mandado embora da empresa onde trampava há 10 anos. O Hiro ficou bolado, não entendia o que o chefe Oshiava queria dizer com isso sendo que ele tinha só 20 anos. O Oshiava suspirou e falou que era só uma reorganização porque a firma estava apertada. Mas o Hiro deixava os fins de semana de lado e fazia hora extra até cansar. Não podia ser que o chefe chegasse assim, do nada, e mandasse ele embora. Mas reclamar não ia adiantar nada. Ou ele estava sugerindo que o Hiro fosse morder a mão que lhe dava comida. O Hiro sempre foi grato porque o Oshiava tinha contratado ele ainda quando ele estudava para a prova e o pai tinha morrido naquele acidente. Ele sabe que foi por causa desse trampo que conseguiu sustentar a irmã antes de morrer. O pai dele falava com muito orgulho do filho, dizia que ele era esforçado e brilhante, que mesmo no colégio, ele sabia mais que o CEO de uma grande empresa. Se o Hiro quisesse usar esse conhecimento para sair dessa, talvez ele tivesse que renascer para ter uma chance de verdade. O Hiro apertou o braço forte e agradeceu pro Oshiava pelos últimos 10 anos. O Oshiava levantou para sair porque tinha uma reunião importante e pediu pro Hiro preencher uns papéis e deixar na mesa dele. Depois de fazer tudo, o Hiro saiu do prédio da firma. Aí do nada recebeu uma mensagem da irmã dizendo que conseguiu emprego, que agora ia conseguir se virar sozinha e agradeceu ele por ter cuidado dela tanto tempo. O Hiro sorriu e soltou um suspiro. O pai dele sempre falava que tinha que ser grato por toda a bondade recebida e sempre retribuir as gentilezas. Se fizer isso, o bem que a pessoa faz volta para ela. Mas não precisava nem voltar, porque é assim que o Hiro quer ser, forte e gente boa. O livro que ele segurava era a bússola que os pais deixaram para guiar a vida dele. Aí ele viu um moleque correndo na rua, enquanto um caminhão vinha na boa. Ele correu na hora e empurrou o menino para fora da frente do caminhão, mas acabou levando a batida no lugar do garoto. O Hiro aceitou o que a vida deu para ele e tentou viver na moral, nunca culpou ninguém e só aguentou firme. E olha só o que ele ganhou por isso. Mesmo assim, ele ficou feliz que o moleque estava bem. Ele pode falar isso do fundo do coração, e tem certeza que é por isso que lembrou do poema do livro dos pais dele. Não vencido pela chuva, não vencido pelo vento, com corpo forte, nem intimidado pela neve ou pelo calor do verão, sempre sorrindo na moral, sem ganância, nunca cedendo à raiva. Comendo 4 tigelas de arroz integral, um pouco de misto e uns legumes todo dia. Em tudo, se colocando por último, observando, ouvindo e entendendo, e nunca esquecendo, vivendo numa cabana pequena com um telhado de palha na sombra de um bosque de pinheiros. Se tiver um doente morrendo no sul, vai lá e fala que não precisa ter medo. Se tiver uma criança doente no leste, vai cuidar dela. Se tiver uma mãe cansada no oeste, vai carregar o feixe de arroz dela. Se tiver brigas ou processos no norte, fala para pararem com essa besteira. Derramando lágrimas na seca, chamado de louco por todo mundo. Nem elogiado nem visto como peso, esse é o tipo de pessoa que ele acha que virou. O nome dele era Hiro Uema, mas agora não é mais. Agora ele é o herói Hotel, de 13 anos, desde o dia que reencarnou em outro mundo. Esse aqui é o território dos Hotel dentro do reino de Asgard. Ele nasceu como o primogênito gêmeo da família governante Hotel. Eles são uma família nobre da pesada, um dos escudos gêmeos dos cavaleiros reais. Diferente da vida passada, essa é cheia de luxo pra caramba. Mas como herdeiro desse território, tem motivo para ele não só comemorar a sorte. Naquele momento, Marrison Hotel, o segundo filho da família, apareceu do lado dele e perguntou o que ele estava olhando. Era nada demais, só que tinha algo na cidade que estava incomodando ele. A festa de aniversário estava animada, claro. Marrison perguntou o que podia ser motivo de preocupação. Era a quantidade absurda de carroças de mercadores. O Hiro mandou Marrison olhar melhor. Todas aquelas carroças são de mercadores de fora do território deles. E se ele prestasse atenção, as carroças que saem tão vazias. Isso quer dizer que o fluxo de mercadoria dentro do território deles parou de vez. Se continuar assim, o povo não vai conseguir se sustentar. A chefe das mulheres estavam reclamando disso também.
Com a escassez fazendo os preços subirem, nem consegue mais comprar o básico do dia a dia. Mas Marrison respondeu que por causa do cataclisma do ano que nasceram, o território produz colheitas na metade do tempo normal, por isso eles só arrecadam metade do imposto esperado. Essa suposição era o problema. Marrison coçou a cabeça e pensou que isso era coisa demais para ele entender. O que o Hiro estava dizendo era, se nada mudar, vai dar ruim. E antes que isso aconteça, ele tem que salvar o povo desses impostos que estão esmagando eles. Como filho mais velho, só ele pode fazer isso. Logo ele vai receber um oráculo divino dos deuses com poderes de governo e guerra. Com a experiência da vida passada, ele tá certo que pode fazer diferença. Esse oráculo é o primeiro passo. Marrison começou a correr, mandando o Hiro se apressar para a igreja. Se eles se atrasarem, podem perder a cerimônia do oráculo, e ninguém quer isso. Marrison estava todo sorrisão para a cara do Hiro, mas quando virou de costas, rangia os dentes cheio de ranço. Na catedral da igreja sagrada, Câmara dos Oráculos, o Lorde da Casa Hotel, Oliver Hotel, estava do lado do sumo sacerdote. Ele deu bronca nos dois por estarem atrasados, e Marrison pediu desculpa, dizendo que perderam a noção do tempo conversando. Oliver chegou perto do Hiro e disse que ele não tinha jeito de herdeiro, lembrando que o futuro da família deles depende do oráculo do herdeiro naquele dia. O oráculo divino é uma revelação dos deuses dada na maioridade. Essa revelação aparece como um texto sagrado. Tem 4 tipos possíveis de revelações para o herdeiro, 2 de governo e 2 de força militar. O sumo sacerdote começou a cerimônia do oráculo e mandou abrir os textos sagrados e orar. O Hiro abriu o livro e apareceu uma aparição de anjo atrás dele. Ele fechou os olhos enquanto vários pergaminhos caíam ao redor. O sumo sacerdote ficou pasmo ao ver ele abençoado com uma revelação tão poderosa. Aí ele decifrou o significado. Tem 2 textos de governo. Parece que a colheita vai continuar farta. Quanto a esse aqui, o Hiro perguntou que tipo de revelação era essa, se era algum tipo novo de texto militar. Mas o sumo sacerdote não viu nada igual e resolveu usar a revelação para entender o que era. Ele ativou o olho que tudo vê, mas logo gemeu de dor e caiu no chão. O texto parecia repelir o olho de Deus. Ele se levantou e contou pro Oliver o quão sério era o caso. O herdeiro deles pode ter sido marcado por um demônio. Se for isso, Oliver perguntou o que ia acontecer com a posição da família no reino. E o sumo sacerdote achou que a casa deles ia ruir do jeito que estava. Oliver perguntou se dava para fazer algo, e o sumo sacerdote sugeriu banir o Hiro para uma fronteira remota e nomear um novo sucessor. É uma escolha dura, mas ele acha que é o melhor para todo mundo. Naquele momento, Marrison chamou o pai e falou que a ideia de Hiro ser o primogênito era um erro. Oliver estava para dar uma bronca, mas parou quando viu os pergaminhos que Marrison segurava. Os textos que o herdeiro deveria receber. Tem mais um pergaminho que Marrison pediu pro sumo sacerdote olhar. Era o texto sagrado dos Maxwells, a espada da proteção. Isso sim era um milagre. Com essa revelação, o sonho do Oliver de independência do território estava perto de virar realidade. Ele agarrou os ombros de Marrison e elogiou o trampo, dizendo que era o que esperava do filho mais velho. O Hiro protestou dizendo que era o primogênito, mas congelou quando viu a cara do pai e dos irmãos, tipo nojentos com ele. Se banirem o Hiro agora, ia manchar o nome da família. Então Marrison propôs adotar o Hiro na família e dar um território para ele administrar, já que ele parecia interessado em política. O Hiro não aceitou isso, mas o pai, Oliver, já tinha decidido. O Hiro não acreditou. Será que o pai estava falando sério? Já que o Hiro ia ser irmão adotivo do Marrison, devia receber uma terra que não dava para confiar em qualquer subordinado. Então o Oliver decidiu dar a Vilewood como domínio pro Hiro. O Hiro apertou o braço, um costume da vida passada. Antes de se ajoelhar e aceitar o cargo de governar Vilewood, o Oliver pareceu meio incomodado com o gesto, mas não mostrou nada. O sumo sacerdote concluiu o rito do oráculo da família Hotel, e o Oliver passou pelo Hiro. Eles também tinham que preparar uma festa para comemorar a revelação bem-sucedida do herdeiro. Oliver chamou Marrison, mas antes de sair, Marrison abaixou até a altura do Hiro. Já que essa ia ser a última chance deles de conversar, ele resolveu falar. Ele sempre desprezou o Hiro por causa do povo ficar dando moral para ele só porque nasceu uns minutinhos antes. Marrison deu um tapinha na cabeça do Hiro com um sorriso de leve, mesmo que as palavras dele fossem tipo uma facada no coração, antes de levantar e mandar aquele tchauzão. O Hiro também se levantou, falando que essa não ia ser a última vez que eles iam se trombar. Mesmo nesse mundo, a bússola da vida dele não mudou nada, mas tudo começa aqui mesmo. A vida dele como senhor dessas bandas começa agora.
Com uma mochila enorme nas costas, o Hiro estava andando pela floresta, mas parecia que ele estava meio perdido. Se continuar assim, vai dar ruim, igual o Marrison falou. Ele precisa chegar rápido no território dele. O território dele, o Vilewood, é conhecido por ser um lugar bruto, perto de umas áreas cheias de monstros perigosos onde nem comércio nem agricultura vão muito bem. Mas ele tem uma porrada de conhecimento da vida passada que vai ajudar a salvar o povo sofrido dali. E se apertar, ele ainda tem uma carta na manga. Enquanto caminhava, o Hiro viu uma mulher machucada encostada numa árvore. Ele sacou que tinha algo errado e chegou perto, perguntando se ela estava de boa. Sacudiu o ombro dela, tentando ver se ela respondia, mas como ela estava apagada, decidiu movê-la. Deitou a mulher no chão e percebeu um feridão nas costas dela. Não era coisa que qualquer um desse conta, e nem tinha médico perto. Ele fuçou na mochila, procurando algo útil. Aí sim, pegou um elixir. Com aquilo, dava para salvar ela. Abriu a garrafa e ajudou a mulher a beber. Era o elixir que o avô dele deu para comemorar o nascimento, que cura qualquer ferida ou doença com só um gole. Uma poção mágica milagrosa, que vale mais que ouro. Um nobre podia viver na riqueza com só uma garrafa dessas. Era o único recurso que ele tinha, o último jeito caso ficasse na pior governando aquele território. Mas ele lembrou de um poema de um livro que lia na vida passada e resolveu ajudar a mulher. Quando ela tomou o elixir, as bênçãos do Hiro o ativaram, noite e vendaval, que aumentam a magia de cura em 4 vezes, e mãos divinas, que também turbinam a cura. Com essas duas bênçãos, o ferimento dela começou a fechar rápido. O Hiro ficou aliviado, era o efeito da vida inteira dele investida ali. Aí ele viu um livro meio longe, com umas marcas na capa, e percebeu que não era só o corpo da mulher que estava detonado. Talvez fosse uma skill tipo boas ações ou revelação divina. Tanto faz, por enquanto, a vida dela estava salva, mas o resto estava um caos. Então ele pensou que ia cuidar disso enquanto podia. Depois de um tempo, a mulher acordou, meio perdida, sem saber onde estava. Virou para lado, surpresa, quando ouviu o Hiro perguntar como o corpo dela estava. Notou que o capuz dela tinha sumido, cobriu o corpo e perguntou o que ele tinha feito enquanto ela dormia. Ele só estava remendando o capuz rasgado e devolveu para ela. Ela vestiu e perguntou se ele era quem tinha salvado ela. O Hiro se apresentou e explicou que estava indo pro território ali perto, mas achou ela caída com ferimentos sérios no caminho. Não tinha médico por perto, então ele tratou ela com o remédio que tinha. Mas ela não acreditou, porque humanos capturavam semi-humanos e os transformavam em escravos. Ela suspeitava que ele era mercador de escravos ou bandido. A família Hotel era uma das grandes casas nobres a serviço dos cavaleiros do reino de Asgard. E não tinha como alguém assim estar por ali sem um criado sequer. E um remédio que cura ferida tão feia assim não existia, na visão dela. Ela foi interrompida ao notar uma garrafa rolando no chão. A decoração e o brasão mostravam que era uma garrafa vazia do elixir. Era coisa real. O Hiro só tinha uma garrafa e estava feliz que funcionou. A mulher ficou mais calma e quis saber por que ele usaria uma poção tão cara num Beastin que ele nem conhecia. O Hiro perguntou se era estranho ajudar alguém que estava para morrer e falou que um elixir não vale nada perto do valor da vida. A mulher olhou para ele surpresa e caiu na risada. Era a primeira vez que via um nobre falar uma parada dessas com tanta seriedade. Bem, ele nem sabe se ainda conta como nobre. Por umas paradas, ele não podia ficar mais com a família, então fizeram dele herdeiro adotado e colocaram ele para cuidar do território ali perto. Ela estava numa situação parecida, também na floresta porque era vergonha do clã dela. O nome dela é Amélia, do clã das Orelhas de Gato Guerreiras. No clã deles, a tradição é sempre pagar as dívidas, mas ela não fazia ideia de como pagar algo tipo um elixir. Naquele momento, as orelhas dela se mexeram, ela se virou. O Hiro perguntou o que rolava e Amélia falou que tinha inimigos por perto. Não eram os que machucaram ela, mas uns escondidos no mato. Uns bandidos estalaram a língua e saíram do esconderijo. Quando viram o Hiro, pensaram que ele era só um moleque nobre sozinho e não esperavam que ele tivesse uma serva Beastin junto. Eles eram bandidos, e pelo jeito do líder falando, o Hiro tinha certeza que eles estavam atrás dele. Amélia pediu pro Hiro deixar ela começar a pagar o favor já. Aos poucos, ela ia chamar a atenção deles, e ele podia aproveitar para fugir. O Hiro perguntou se ela aguentava enfrentar tantos sozinha, e ela disse que nem achava que podia. O clã das Orelhas de Gato Guerreiras era famoso pela habilidade de luta, mas ela era das mais fracas do clã, provavelmente não ia ter chance contra os bandidos. Mesmo assim, ia dar tempo suficiente para ele escapar. Ela avançou correndo,
com o Hiro segurando ela pelas costas enquanto os bandidos se preparavam para atacar. O cara de cabelo preto na frente levantou o punho para socar, mas ativando o sentido de perigo, uma skill que detecta qualquer perigo num raio de 360 graus. Amélia desviou rápido, agarrou o pulso dele e jogou no chão. Ela era uma guerreira orgulhosa do clã das orelhas de gato, nada a ver com esses bichos mimados de estimação. Os bandidos achavam que, como ela estava sozinha, se cercassem ela, não ia importar que fosse do clã das orelhas de gato de guerra. O loiro junto com o cara do moicano pularam para atacar pelas costas. Ela conseguiu desviar usando uma manobra tridimensional que quadruplicava a velocidade de explosão do usuário. Subiu num galho e os bandidos reclamavam embaixo, mas ela nem deixou eles terminar e desceu rapidão chutando as cabeças deles. O gordão foi o único que sobrou e ainda estava bobo o suficiente para atacar. Amélia desviou do soco dele e deu um direto no rosto, virando a cabeça dele para um lado. Mesmo assim, ele se fez de durão e zoou o soco fraco de gato dela, levantando o punho para mais um golpe. O gordão cobriu a cara, mas ela chutou as bolas dele. Foi dano 1000, mano. Ela pediu pro Hiro correr rápido. Com a força dela, não dava para derrubar eles, mesmo acertando vários golpes. Mas, para surpresa da Amélia, os inimigos já estavam todos no chão, desmaiados. O Hiro riu e elogiou a força dela, dizendo que ela era fraca, ela estava humilde demais, na moral. Mas era estranho, os movimentos dela estavam mais afiados que o normal. Ou melhor, ela estava com uma força aterrorizante. Será que era algum efeito colateral do Elixir? Não, Elixir não melhora a técnica. De repente, um braço envolveu o ombro do Hiro. O cara que chegou do nada achou que ele devia ter alguma bênção divina para domar Beastin ou coisa parecida. Amélia avisou pro Hiro não se mexer, que aquele cara era muito perigoso. O Hiro perguntou o que ela quis dizer, e ela explicou que não sentia a presença dele nem escutava nada, mesmo com o sentido de perigo do clã das orelhas de gato, que permite sentir tudo ao redor. O homem elogiou a bênção dela, mas avisou para não ficar se achando, porque até humanos conseguem fazer essas paradas se treinarem o bastante. Num piscar de olhos, ele ficou atrás dela, carregando o Hiro. Amélia se perguntou o que ele ia fazer com eles, e ele respondeu que ia resolver as coisas na moral. Virou para a galera e perguntou quanto tempo iam ficar deitados ali, mandando eles se levantar. Os bandidos levantaram e acharam que o chefe tinha chegado para salvar eles, ficando mais confiantes para ameaçar o Hiro e a Amélia. Mas antes de terminarem, o chefe deles fez uma reverência respeitosa para os dois, pedindo desculpas. Hiro e Amélia ficaram boquiabertos com a virada inesperada. O tal cara era o Smirnoff, líder dos bandidos da região. Eles se chamavam ladrões nobres e tinham a regra de nunca mexer com civis. O bandido de cabelo preto reclamou que por causa disso eles estão tão quebrados que mal têm comida, vivendo de mato e bebida todo dia. Smirnoff deu um soco na cabeça dele, dizendo que não queria viver uma vida da qual tivesse vergonha diante dos céus. Assim é a família Smirnoff, disciplinando o povo como responsabilidade dele, e ele ia pedir desculpas direito. Mas estava sem um tostão, então sugeriu aceitarem outra coisa. O Smirnoff entregou um pergaminho pro Hiro, que ficou bolado sem entender o que era aquilo. Ele abriu e sacou que era um cartaz de procurado do Smirnoff, que por acaso era um santo da espada e tinha uma recompensa nível S mó alto, tipo mais caro que um elixir. Fora que santo da espada é o título mais top que um espadachim pode ter, tá ligado? Os bandidozinhos até tentaram reclamar, querendo que eles mesmos se responsabilizassem, mas ele nem deu moral e cortou o barato deles. Ele não queria escória tipo aqueles caras na família Smirnoff, então expulsou geral e mandou eles irem pro interior virar fazendeiro mesmo. E ainda deu o papo reto: nem vem com essa de aparecer na minha frente de novo, ou vou fazer questão de detonar vocês. Na hora, o Smirnoff e a Amélia sentiram que tinha algo errado e ele mandou a galera voltar, mas já era tarde demais. Um machadão gigante arremessou eles para longe. O Smirnoff ficou bolado olhando para os corpos mortos dos parceiros caídos para trás, e quando olhou para frente viu um minotauro gigante que apareceu do nada. A Amélia desabou no chão, e o Smirnoff olhou para eles perguntando o que estavam fazendo ali, que o certo era sair correndo. O minotauro avançou na moral no Hiro e na Amélia, gritando uns sons que ninguém entendeu e levantando o machado. Se aquele bicho acertasse eles, já era fim de papo. O Smirnoff correu para bloquear o machado do Minotauro, decidido a não deixar ninguém morrer de novo. Ele achava que o Hiro era um domador de feras, então perguntou se ele tinha alguma bênção divina para acalmar o bicho. Só que o Hiro nem era domador e não tinha bênção nenhuma. Mano, aí já viu, não tinha jeito. Parece que o Smirnoff teria que resolver na raça.
Ele deu um salto pro lado, desviando por pouco do machado do Minotauro e pousou perto dos dois. Mandou o Hiro pegar Amélia e vazar enquanto dava tempo, mas o Hiro não quis deixar ele sozinho. Só que o Hiro piscou quando ouviu o que o Sr. Noff falou na sequência: um homem tem que arriscar a vida na hora certa, mas o cara de verdade sabe a hora de recuar. O Hiro pensou e deu a letra para Amélia ir atrás da galera do Sr. Noff para pedir reforço. Só que a Amélia nem estava ligada e ficou resmungando sozinha que o pessoal estava seguindo ela até ali. E daquele jeito, todo mundo ia morrer. O Hiro juntou as peças e percebeu que o ferimento dela tinha sido do Minotauro. Ele pediu desculpa e falou para ela esquecer ele e sair correndo. Aí do nada, o Sr. Noff chegou mandando a real, perguntando o que eles estavam fazendo ali ao invés de correr. Esse clima tenso não ia durar muito. De repente, o Minotauro começou a puxar o ar e soltar uma baforada de fogo. O Hiro se colocou na frente da Amélia, falando para ela correr enquanto ele virava escudo. Parece que ele ia morrer salvando alguém de novo nessa vida. Mas tudo bem, né? Não é tão ruim assim morrer assim. Quando o fogo bateu no Hiro, ele ficou surpreso que não sentiu calor nenhum. Mesmo assim, bloquear o fogo não mudou nada, a situação continuava sinistra. Ele tinha que agir. O olhar dele caiu no livro que ele tinha visto antes. Era aquilo. A bênção divina que nem o sumo sacerdote conseguiu entender era a única bênção que ele tinha. Ele não fazia ideia do que era, como funcionava, nem se dava para ativar, mas não tinha escolha, tinha que tentar. Igual o sumo sacerdote falou, mesmo que fosse perigoso, era a única carta na manga. Era questão de potencial. Ele ficou encarando a bênção divina, o loteria do tomo divino, onde podia ganhar bênçãos dos deuses fazendo boas ações, e se perguntou qual era o poder daquela parada. Pela perseverança e sacrifício, podia receber bênçãos divinas. As bênçãos ficavam registradas no livro, e vários tesouros e poderes podiam ser desbloqueados. Pô, aquilo era tipo uma loteria mesmo. Na vida passada dele, nunca ganhou nada nessas coisas, por mais que tentasse. Mas não tinha tempo para vacilar. Ele ativou a bênção divina, a tal loteria do tomo divino, e um livro caiu na mão dele. Ele ficou na dúvida. Parecia até uma criança inocente. Era de grau lendário, o tomo do Lorde Dragão Divino. Será que ele tinha tirado algo muito foda? Ele abriu o livro, e um ovo gigante, envolto em talismãs, pulou para fora, saído direto do pergaminho do Duque Dragão Divino. Ou seja, era o ovo do Dragão Divino. Se for isso, ele pediu pro dragão dentro nascer e proteger eles, mas aí ele notou um papel colado no ovo. Era um manual de instrução dizendo que o dragão divino demora para amadurecer e que ele tinha que preparar um ambiente adequado para chocar o ovo. A comida favorita dele era todo tipo de carne, o bicho favorito era tipo cachorro, e a personalidade que curte é de alguém que não fica bravo fácil. O Hiro tava suando frio, aquilo já tava ficando tenso demais, do jeito que tava iam todos se fuder. Logo ele ouviu uma voz avisando para ficar esperto. Antes que ele conseguisse se mexer, rolou uma explosão. Felizmente, o Sr. Noff conseguiu defender os dois com o corpo. Quando a fumaça baixou, ele perguntou se estava tudo certo. Aí o chão tremeu. Era um dragão antigo. Nem o Sr. Noff ia conseguir segurar aquele monstro, e enfrentar dois desses ao mesmo tempo era impossível. O dragão antigo, todo bolado, perguntou por que o Minotauro estava fazendo tanto barulho, se ele já estava irritado de fome. Talvez porque a parte da vaca do Minotauro tinha sido queimada pelo fogo do dragão, mas estava com um cheiro estranho, até apetitoso, mesmo que não desse para comer. Ele enrolou a cauda no pescoço do bicho e jogou ele lá para cima. Se não podia comer, ia queimar com baforada de fogo. Rugido do dragão divino. Será que ele salvou eles? Mas um dragão ajudar um humano? Isso é coisa de lenda, véi. O lado do dragão antigo, claro que ajudou. Que vantagem um dragão orgulhoso teria ajudando um humano? Ele só veio porque sentiu a presença de outro dragão que parecia vir do ovo. Perguntou pro Hiro de onde ele tinha tirado aquilo, e o Hiro explicou que o ovo meio que apareceu do nada, nem trouxe. Nesse caso, o dragão antigo falou que ia cuidar do ovo, porque não dava para deixar jogado no chão. Aquele ovo era o último troféu do finado Duque Dragão Divino, e ia ser um mico para a raça dragão se o humano batesse a mão nele. Aí ele virou para ir embora, lembrando eles de não esquecer que ele salvou a vida deles, mesmo que tenha sido meio por acaso. Mas antes que ele virasse de vez, o Hiro pediu para ele deixar que ele cuidasse do ovo, porque aquele filhote era um poder dado pelos deuses para ele. O dragão antigo olhou meio torto, e aí ouviram um estrondo. O Sr. Noff apareceu na frente deles, mandando a galera correr enquanto ele segurava o dragão antigo, que parecia que tinha tocado a escala invertida do bicho.
O dragão pediu desculpa, disse que era só o estômago roncando. Com o estilo de vida gourmet, ele engordou um pouco. Se mexer rápido, a cabeça roda e as juntas doem. Então ele estava fazendo jejum e nem tinha energia para voar. O Seymour coçou a cabeça, todo desapontado. Justo na hora, ouviram outro ronco, dessa vez vindo do estômago da Amélia, que pediu desculpa, toda sem graça. Agora que o Hiro estava seguro, ele sentiu fome de repente, e o Seymour também. Só que no esconderijo dele só tinha umas plantas selvagens e umas bebidas. Mas, se tudo bem, ele tinha umas paradas na mochila, um artefato mágico passado na família Seymour. Carne que dava para alimentar um porco inteiro, shoyu, açúcar, sal e umas ervas que esquentam o corpo. O Hiro ficou de cara vendo o shoyu. O dragão antigo cheirou a garrafa e ficou na dúvida se o molho era mesmo tão bom assim. O Hiro só sorriu de lado e falou para deixar com ele, que não iam se arrepender. Eles sentaram com a galera do Seymour, fazendo um banquete com a comida do Hiro. Tanto o dragão antigo quanto o Seymour piraram no rango e perguntaram que prato era aquele. Era carne de porco com gengibre e um cozidão de bandido. O Hiro ficou feliz que eles gostaram. A Amélia elogiou a textura do ingrediente do cozidão e quis saber o que era. O Hiro pegou de boa um slime e falou o que era aquilo, e a Amélia cuspiu a comida. Ele ouviu de uma empregada que era comestível e que ela ensinou ele a preparar. Apesar do visual estranho, era gostoso. Como tinha um monte de slimes na área, podiam comer à vontade. O Seymour entrou na conversa, querendo saber o que os dois estavam fazendo ali, porque a área era tão perigosa que até aventureiro evitava e não era lugar para um nobre ficar de bobeira. O Hiro explicou que estava indo para sua área designada logo ali e achou a Amélia caída no caminho. Depois que o Seymour perguntou o que tinha rolado, a Amélia explicou que a chamaram de vergonha da família, tipo uma prova de força ou algo assim. Então ela teria enfrentado um minotauro para provar força? Pode crer que sim. Não é à toa que estava quase morta. Sorte do Hiro que ele tinha um elixir com ele. O Seymour ficou surpreso de o Hiro usar um elixir num beasting desconhecido e quis saber como ele conseguiu uma parada rara dessas. Era presente do avô dele. Na real, o Hiro é o filho mais velho da família Hotel, uma das casas nobres mais tops do país. Aí o Seymour sacou que tinha história por trás disso. O Hiro não recebeu a revelação divina necessária, então o irmão mais novo é que vai herdar a casa. Depois ele foi adotado e virou Lorde da Grande Floresta. Basicamente, chutaram ele pra fora. É história que o Seymour já ouviu várias vezes entre os nobres, mas o Hiro teve sorte. Com a cabeça dele, o Hiro tinha mais que merecimento para pegar a casa de volta. Mas, na real, ele nem tava a fim de voltar pra família, nem queria essa responsa na cabeça. O Seymour ficou bolado com o que ele falou. O cara tá sem grana, não vai sobreviver por aí. Mas o Hiro preferia continuar na pindaíba do que trair quem salvou a vida dele. Sério, o maluco é bonzinho demais, mano. Então tá, ele não ganha nada com isso. E tá de boa pra ele, porque ele quer ser alguém que ajuda os outros, traz felicidade pra geral, até mais que pra ele mesmo. É o otário mais gente boa que o Seymour já conheceu. Aí ele perguntou pra Amélia se ela ia ficar junto com o Hiro, e ela respondeu que sim. Ela queria pagar devagarzinho o elixir que ele deu. Aí o Seymour também decidiu entrar no time. Ele e a galera dele conseguem fazer o dobro do trampo físico de qualquer um. Quando apertar, eles sabem brigar também. Agora são uns bandidos, mas antes tinham uns princípios, e ele acha que com o Hiro no comando eles podem fazer o bem. Antes de aceitar eles, o Hiro fez eles prometerem que não iam fazer nada violento nem roubar, e o Seymour nem pensou duas vezes e concordou. Estavam fechando o acordo quando o dragão antigo chegou chegando, reclamando que foi deixado de fora. O cheiro de cachaça estava forte. O dragão antigo ficou tão emocionado com a comida do Hiro que até pensou em confiar o ovo do Duque Dragão Divino para ele. Agora são camaradas de batalha, desde que o Hiro continue cozinhando essas comidas gostosas. O Hiro pegou a garra do dragão antigo e prometeu cozinhar algo saudável da próxima vez. Sem ele saber, ativou sem querer a bênção que aumenta a vitalidade, e o dragão ficou leve na hora. Não sentia mais tontura nem dor nas juntas, os sentidos dele tão tinindo, parecia que ficou 1000 anos mais novo. Agora ele podia comer 1000 pratos de porco com gengibre. Daí ele saiu para caçar o javali demônio na hora. O dragão antigo voou pro alto, e o Hiro quase surtou. Puta que pariu, não tem como ter tempero para 1000 pratos, não dá. O Seymour nem acreditou. É nisso que ele tá preocupado. O cara tem umas paradas ocultas, mas a bondade dele é infinita, sem limites mesmo. A vida daqui pra frente vai ser da hora,
e o Seymour tá animado para trampar com o Hero, o novo chefe. O Hero ficou confuso com esse apelido. Chefe? Sou nobre, não bandido. Pô, mas antes que reclamasse mais, os bandidos chegaram e levantaram ele no ar em comemoração. Nesse momento, chegaram duas pessoas, um homem de cabelo preto e uma mulher de cabelo curto. O cara cumprimentou o Seymour e falou que veio para tirar a vida dele. Era o Richard, um caçador de recompensa da Guilda do Submundo. O Hero já tinha ouvido falar da Guilda do Submundo pelo pai dele, o Oliver. Eles são um grupo sombrio que faz os trabalhos mais sujos, tipo assassinato, roubo, sequestro e até tortura. O Oliver falou que eles também mexem nos bastidores da política. O Seymour zoou o Richard, dizendo que ele caiu muito de quando era estrela dos Cavaleiros da Cidade Santa, e agora tá caçando bandido para juntar trocado. O Richard olhou torto, com coragem de falar assim, principalmente vindo de alguém que nasceu nobre e virou bandido. O Hero ficou pasmo ao saber que o Seymour era nobre. O Seymour deu uma olhada de quem se acha, tipo, olha pra mim, será que pareço nobre? Mano. Ele parecia bandido até o talo, do jeito que fosse olhar. A Amélia até achava que ele era tipo um humano selvagem. O Seymour nem acreditou nisso. Tão do meu lado ou não? Aqueles dois deviam ficar de olho depois. Ele encarou o Richard de novo. Para constar, eu não caí em desgraça. Cansei daqueles nobres enchendo o bolso com imposto pesado. Cortei o laço com a família e saí fora. O Richard nem ligou para a explicação. Ele já queria matar o cara mesmo. Mas não ia ser tão fácil, porque o Seymour tinha um guerreiro da tribo das orelhas de gato ao lado. A mulher ao lado do Richard baixou o capuz e mostrou as orelhas felinas, parecidas com as da Amélia. Ela reconheceu a voz da Amélia e falou, e aí, não imaginei te encontrar num lugar desses, tá rolando alguma treta? Tipo, vocês vieram roubar o tesouro do clã escondido nas ruínas da floresta, o arco da Artemis? Aposto que não conseguem pegar, porque a pessoa mais fraca e inútil da vila não ia conseguir nem por um tris. Nem tem jeito, é aquela visão ruim dela. Antes, todo mundo achava ela a fera do arco, todo mundo achava ela tal, ensinando a atirar. Mas quem diria que a visão dela ia piorar de repente? Ver a vida dela descendo ladeira foi hilário. E lembra quando ela deu treinamento de combate pra ela? Nem conseguiu chegar perto e ficou toda frustrada. Só de lembrar a cara dela, dá um arrepio. O Hero ia falar alguma coisa, mas o Seymour parou ele, falando que podia se dar mal e levar mais que uns arranhões. A Guilda do Submundo não é um bando de amadores. Cada um é um lutador de primeira que poderia ser herói na frente da galera, só os que conseguem enfrentar um exército sozinho entram lá. Quando ele lutou contra o Richard no torneio de espadas da Cidade Santa, acertar um golpe foi o máximo que conseguiu. E aquele cara tá mais forte agora do que naquela época. Clássico do Santo da Espada, jogada esperta. Se tivesse metido o pau agora, o Hero seria a primeira vítima. Mas como todos se importam com os camaradas, ela decidiu dar uma chance para eles. Se aproximou da Amélia e desafiou ela a dar um ataque só. Se der sorte e acertar, pode derrubar a mulher. O Seymour deu um tapinha na cabeça da Amélia para tranquilizar. Vai dar tudo certo, a deusa da guerra tá com a gente. Se for ataque dela, acaba num golpe só. Mesmo assim, a Amélia ainda hesitou por causa dos olhos. Bora, mina. Só falta confiança e um óculos com grau. O Hero chamou a Amélia e falou para ela tentar. Se não der, saem correndo com tudo. Ela finalmente sorriu com o apoio e agradeceu, decidida a dar seu melhor. Foi andando até a mulher da tribo dela e levantou o punho. Igual quando mira com o arco, o lance não mudou. Tem que focar a visão, concentrar a mente, acalmar o coração e com tudo que tem, acertar o centro. A Amélia olhou sério para a cara de deboche da mulher e ficou pasma quando ela caiu no chão de cara. Não acredito. Ela acertou ela mesmo. A mina é uma fera, sem dúvida. O Richard avisou para não se acharem só porque deram sorte num joguinho. A diferença de força é absurda. Massacre só de um lado daqui pra frente. O Seymour concordou. Parece que é isso mesmo. Tem uma diferença enorme de força. O Richard pegou na empunhadura da espada e falou que pelo menos vai deixar o Seymour morrer como espadachim. Mas antes dele se achar, o Seymour apareceu na frente dele e deu um soco na barriga. O Seymour falou que tem diferença de força, mas a dele é maior. O Richard tossiu, segurando a barriga e chamou ele de covarde. É assim que bandido luta? Só para avisar, eu não sou mais bandido desde que achei um lorde digno de confiar a espada. O Richard achou que quem aceitasse um espadachim problemático como Seymour tinha que ser um doido nível Deus e perguntou quem era o idiota. Tá ali, o novo lorde de Villewood, Hero Hotel.
O Richard acordou a mulher e falou que mudaram de planos. Agora querem matar o Hiro. O Smirnoff gritou alto que não ia ter mais porco com gengibre para ele. Algo brilhou no céu, e em um segundo o dragão antigo voltou, fazendo os dois se perguntarem por que um monstro lendário estava num lugar desses. O dragão antigo virou pro Smirnoff e perguntou quem eram aqueles dois. Ele falou que eles queriam matar o Hiro, e o dragão ficou pistola. Como ousam querer atacar o jantar dele? Não, o camarada dele. Talvez ele devesse fazer deles o jantar. Os dois gritaram de medo e caíram no chão. Já acabou? Que fraqueza! O Hiro achou que o Smirnoff tinha exagerado, mas se não fosse assim, eles iam voltar para atacar de novo. A Amélia ficou surpresa. Ela nem sabia que o ataque dela tinha tanto poder. O Smirnoff falou que já tinha avisado. A deusa da guerra tá com eles. Isso deixou o Hiro curioso e perguntou o que era essa tal deusa da guerra. O Smirnoff explicou que é ele mesmo, o Hiro. Ele tem o dom divino para comandar tropas, né? O Hiro abriu o livro. Tem vários tipos. Essa é a verdadeira identidade da deusa da guerra. Parece que os efeitos se acumulam e deixam eles absurdamente fortes. O Hiro só queria ter mais força própria. Mas ele é Lorde, então a força para ele tem um significado diferente. Ele tinha o espadachim mitológico, o santo da espada exército de um homem só, o Smirnoff, e a princesa arqueira Amélia, que nunca erra, não para e consegue atravessar até heróis. E para piorar, o cara ainda carrega o ovo do dragão divino e aliado juramentado de um dragão antigo. Esse é o poder de um lorde que sempre bota os outros na frente dele mesmo. Os parças do herói, que se juntaram pelo coraçãozão dele, são fortes o bastante para encarar até o exército de uma nação inteira. No escritório das propriedades Hotel, uma mulher estava na frente do Oliver. Disseram que as coisas estão meio estranhas desde o dia da cerimônia, então a guilda dos mercadores mandou ela vir dar uma olhada, mas ela nunca esperava que ele ia deserdar o filho primogênito. Oliver nem ligou se ela era uma grande sábia ou sei lá o que. Ela não tem nada a ver com os rolos da família deles. Se terminou aqui, pode vazar. A mulher, a grande sábia Lilian, sacudiu um documento e mandou na lata que ninguém tava nem aí para isso agora. Oliver fez uma cara fechada e mandou ela avisar aqueles otários que agora vão lucrar ainda mais, porque se livraram dos incompetentes e assim ele pode pagar as dívidas a hora que quiser. Lilian deu uma risada sarcástica e foi andando para a porta. Como provavelmente essa vai ser a última vez que ela passa ali, decidiu mandar a real para ele. O lugar onde ele tá pisando agora é o portão pro fim dos tempos. Lá na floresta, a Amélia avisou o herói para se abaixar e deu um chute no lobo que pulou para atacar ele. Ela ficou na frente do herói e do ovo do Senhor Dragão, depois virou para trás e perguntou se ele estava bem. Os lobos ferozes estão atrás do ovo do Senhor Dragão, então eles deviam vazar antes que o bando todo apareça. Naquele momento, o herói viu um lobo se aproximando e agarrou a Amélia, dando uma porrada com um galho no bicho. O lobo foi jogado para trás e devagarzinho recuou. Herói virou para Amélia e perguntou se estava tudo certo, e ela respondeu que sim. Pediu desculpa por não ter percebido a tempo e disse que deviam ter pedido escolta pro Smirnoff, mesmo que fosse na marrã. Mas fazer o quê, né? Toda a galera do Smirnoff tá quebrada, com a ressaca pegando, e ele era o único que dava conta da situação na guilda subterrânea. O dragão antigo também saiu para caçar um javali demônio pra janta. Mas daqui pra frente, vai ter mais monstro ainda. Sinceramente, continuar só os dois é meio osso. O herói abriu um mapa. Segundo ele, a propriedade do Lorde devia estar por aqui, então já deviam tá vendo a vila. Amélia avistou um telhado e apontou para lá. Isso é massa. Finalmente podiam descansar direito, ou pelo menos era o que eles pensavam. A mansão que apareceu estava em ruína, parecendo até casa mal assombrada. Eles ouviram falar que essa terra era braba, mas mesmo assim, como é que não tinha vila nem gente? Até a mansão estava no brejo. Amélia achou que era impossível o herói ter sido nomeado Lorde de um território todo arruinado, e ele concordou que era um alívio se não fosse verdade. Mas infelizmente, parecia que esse era mesmo o lugar. Por enquanto, decidiram entrar. O lugar estava um caos, com cipó crescendo nas escadas e janelas. Tava tudo em ruína total. Só torciam para ter pelo menos um quarto que ainda desse para usar. Eles exploraram a mansão e acharam um quarto decente, apesar de uma árvore gigante ter crescido dentro dele. Mas, estranho, esse quarto estava limpo. Talvez a árvore tivesse protegido do vento e da chuva. Isso explicava porque estava em melhor estado que o resto. Eles podiam deixar o ovo seguro perto das raízes da árvore também. Que tal fazer desse lugar a base deles? Foi aí que o herói notou um brilho nas raízes da árvore. Era um minério mágico usado como combustível,
o que deixou Amélia na dúvida de por que uma coisa dessa estava ali. O herói foi até a lareira. Difícil imaginar alguém acampando num lugar desse tipo. Talvez alguém tenha passado a noite e esquecido isso para trás. Devem usar isso com gratidão. Faz tempo. Então ele estava meio nervoso, mas conseguiu usar magia para acender a lareira. A Amélia ficou surpresa em saber que o herói também manjava fogo. Ele aprendeu umas paradas na educação nobre, mas só sabe magia básica para a vida diária. A Amélia achou meio sem noção falar isso, mas os nobres realmente são capazes até de sacrificar os próprios filhos. O pai do herói devia saber como estava esse lugar, mas mesmo assim deu a posse para ele. Era tipo embrulhar uma sentença de morte numa mentira confortável. Mas o herói cortou ela antes de terminar, dizendo que nunca devia falar uma coisa dessas. Dizem que a bondade volta, assim como rancor e mentira. Mesmo que tenha sido só conversa, ela ficou na bad por ter mentido que a situação dela era só um teste de habilidade. Então ele pediu para ela contar o real motivo de estar sendo caçada pelo Minotauro. Na real, o objetivo da Amélia é conseguir o artefato divino que traz o dom da clarividência, o arco de Artemis, e usar para salvar a irmã dela. A visão divina deixa a pessoa sentir onde o alvo está, independente da distância. Assim, mesmo com a visão ruim, ela consegue usar o arco. Mas o que ela quer dizer com salvar a irmã? Amélia explicou que os pais delas morreram jovens de doença, e agora só elas duas estão vivas. Recentemente, receberam um pedido formal da elite da vila, dizendo que deveriam ser levadas como brinquedo pro filho deles e ficar com ele para a vida toda. Herói achou isso doido, e ela tem que recusar isso de qualquer jeito. Ela até queria, mas não pode. Entre a tribo Orc e Tyr, rola um torneio de artes marciais todo ano. Cada família manda um representante, e a posição da família depende da colocação. Desde que ela virou chefe, eles sempre ficam lá embaixo. Na tribo dela, os fracos têm que se render pros fortes para salvar a irmã. Ela não tem escolha, precisa provar a força no próximo torneio, que rola daqui um mês. Por isso que precisa do arco de Artemis, precisa da clarividência. No arco, ela é segura que ninguém bate, mas a visão dela piorou. Quando chegou a hora, ela nem conseguiu lidar com o Minotauro no templo e falhou feio. Se continuar assim, o sorriso e o futuro que a irmã merece vão ser roubados. Como irmã e chefe da família, ela tem que proteger ela custe o que custar. Ao ouvir a determinação dela, o herói perguntou se ela queria tentar algo. Pode não ser uma revelação divina de artefato, mas a magia dele podia ajudar. Só que não garante sucesso e nem pode dizer o que vai fazer exatamente. Amélia falou que tá tudo certo, manda ver. Ela fechou os olhos na instrução do herói e sentiu as mãos dele segurando o rosto dela. Espera, isso não parece aquelas histórias de contos de fada onde o príncipe beija a princesa e quebra a maldição? Será que a magia é algo assim? Ela não estava preparada para isso. O herói mandou ela abrir os olhos, e quando ela fez, estava usando óculos, que ela nem conhecia. Herói explicou que isso se chama óculos, uma ferramenta que ajuda a enxergar melhor. Amélia perguntou como ele carregava esses pedaços finos de vidro. Na verdade, eles são feitos de gelo mágico. Ele usou a armação de metal que acharam e colocou o gelo no lugar do vidro. Baseou o design nas memórias da vida passada. Ah, beleza, já estão soltando essas bombas na moral agora. Enfim, ele explicou que pode não funcionar 100%, mas se ajustarem pro grau dela, vai deixar ela ver direitinho. Gotas de água começaram a cair, e Herói pediu desculpa, achando que o gelo estava derretendo. Na real, eram lágrimas da Amélia. A magia dele era incrível. As coisas longe ainda estavam meio embaçadas, mas ela já conseguia ver as mãos e o quarto todo. Ela abraçou o herói e agradeceu. E tem mais uma coisa que ela finalmente viu, o rosto bonito dele. Herói ficou vermelho, sem entender o que ela estava dizendo do nada, mas a Amélia cortou ele, falando para chamar ela pelo nome, sem formalidades. Aí ela chegou mais perto, os lábios deles foram se juntando cada vez mais. Mano, achei que você não estava pronta para isso. Eles foram interrompidos quando ouviram um barulho de algo quebrando e olharam pro ovo. O pano que estava enrolando ele rasgou e começou a brilhar. Essa luz era um livro de revelação. Eram revelações relacionadas aos dragões. Ele ficou pasmo quando os livros começaram a se fundir numa nova revelação. A bênção divina se chama Mestre Dragão Divino, que ajuda a subjugar o Skin Dragão e multiplica a vitalidade dos aliados por 3 vezes. Rachaduras começaram a aparecer no ovo. Tá começando a chocar. Esse Lorde Dragão Divino, ao qual até o dragão antigo respeitava, deve ser muito poderoso. Só que quem saiu do ovo foi uma criança pequena. O herói foi para trás da mansão lavar as roupas.
Ele suspirou sentado, estalando as costas e pensando como a coisa tinha chegado até ali. Enquanto isso, o riso da criança dragão ecoava no banheiro, e Amélia estava se virando para segurar ela. Avisou que ia doer se as bolhas entrassem nos olhos, mas a criança disse que bolha faz cócegas, então Amélia pediu para aguentar firme por enquanto. A criança olhou para ela e perguntou se o papai, o herói, não ia entrar. Amélia explicou que ele estava muito ocupado costurando roupa e lavando a roupa, falando no diabo. Herói falou da porta que a roupa de troca estava pronta. Ao ouvir a voz dele, a criança correu para a porta, e Amélia correu atrás para segurar, mas ela já estava na porta perguntando se o herói não ia entrar no banho com elas. O herói quase engasgou com a própria saliva, encarando o corpo nu da Amélia, todo vermelho. Amélia deu um soco no queixo dele em pânico e pediu para ele esquecer que isso aconteceu. Depois que Amélia sacou o que tinha acabado de fazer, ela já pediu desculpa na hora. O Hiro nem estava esperando que a parada fosse acabar desse jeito. Tava tudo de boa até o ovo do tal dragão divino abrir. Os dois ficaram bolados ao ver a criança. Não era para esse tal de dragão divino ser tipo um dragãozão antigo da raça dos dragões? Nas lendas, diz que o dragão divino é da raça dragonoide. De qualquer forma, decidiram perguntar direto para a criança, mas ficaram na dúvida se ela ia conseguir falar logo que nasceu. A moleca olhou para eles e já soltou as primeiras palavras: mama e papa. Ela abraçou a Amélia chamando ela de mama. Como é que chegou nisso? A Amélia ouviu falar que a raça dos dragões também tem essa coisa de imprim, tipo os primeiros que eles veem quando nascem ficam marcados. A criança dragão virou para ele e chamou ele de papa, aí virou de novo para Amélia chamando de mama. E agora? O que eles fazem? Por enquanto, o Hiro sugeriu que tomassem banho, e aí já viu a situação que rolou depois. O Hiro leu o manual de novo, sacando o que quer dizer isso de demorar para amadurecer e o ambiente que precisa para criar. Ele nunca imaginou que ia ter que criar uma filha, mas mesmo que quisesse criar ela ali, não tinham condições de vida decentes, nem suprimentos, nem como conseguir. Tinha problema para tudo que ele só queria era sair correndo. O cara se achava mó fraco. De repente, a criança dragão chegou nele, perguntou se a barriga dele estava doendo e se ele queria que ela beijasse a dor para sumir. O Hiro falou que estava de boa, que só estava pensando. Nisso, ele ficou surpreso porque a Amélia conseguiu fazer umas roupas mofofas para a criança dragão naquele tempo curto. Ela ficou feliz porque parece que a pequena curtiu. Valeu até desmontar os lençóis e a cortina dela. Só que a Amélia estava bolada se estava certo, porque nunca tinha vestido ninguém antes. O Hiro deu aquele joinha e garantiu que estava perfeito. O cabelinho dela estava mó fofo também. A criança dragão entrou na conversa, fez a Amélia rir e ainda elogiou que ela era fofa. A moleca perguntou se ela era a tal dragão divina, e a Amélia confirmou, sim, ela é a dragão divina que lidera a raça dos dragões. A criança tentou repetir e o Hiro achou ela ainda mais fofa. A Amélia sugeriu dar um apelido para ela, porque dragão divina é um título mó complicado para falar e a criança estava reclamando que era difícil demais. O Hiro pensou e ficou observando ela. Tinha olho vermelho, chifre fofo e era líder da raça dragão, uma divina dourada brilhante. Aí ele mandou a ideia: que tal Gaú, que significa dourada, de ouro? Perguntou para Gaú o que achava do apelido novo. E ela sorriu toda feliz, parecia que curtiu muito. Gaú foi contar para Amélia o apelido novo e ela sorriu, mas estava toda vermelha, meio sem jeito. Ser chamada de mama e papa assim dava mó vergonha. O Hiro concordou. Parecia que ele tinha ganhado uma família de verdade. Ele foi criado para ser um lorde famoso que ia representar o país e aprendeu muito com um grande sábio quando era criança. O Oliver, que era irmão dele, curtia falar de grana, investimentos e finanças, e o Hiro achava que o Oliver gostava dessas conversas porque estava com ele. Mas ele era o único que pensava assim, até o irmão gêmeo dele tinha raiva dele. Ele nunca teve nada que parecesse família, nem antes de nascer. O Hiro ficou surpreso quando a Gaú sugeriu fazer as coisas com eles porque ela achava divertido. Aí ela falou que eles tinham que dizer que se amam e abraçou os dois. O Hiro agradeceu ela por ensinar ele e a Amélia elogiou que a pequena era esperta. Depois o Hiro decidiu dar um prêmio para Gaú, que eram as bolhas do sabão da lavagem. A Gaú nem quis porque não queria lavar roupa, mas o Hiro pediu para ela prestar atenção. Ele assoprou o sabão e as bolhas saíram voando no ar. A Gaú esticou as mãos animada para pegar as bolhas e perguntou se aquilo era a mágica do Hiro. Ele explicou que aquilo se chamava bolhas de sabão, fez a Gaú rir e chamou a Amélia para olhar as bolhas lindas. O Hiro ficou com a bochecha levemente vermelha quando olhou para Amélia, que parecia preocupada e perguntou o que tinha. Ele coçou a cabeça e falou que ela era linda,
Aí ela ficou toda vermelha. Era só porque o cabelo e a roupa dela estavam diferentes naquele dia. A Amélia percebeu que a Gaul estava olhando para eles e perguntou o que rolava. A Gaul sugeriu que eles se beijassem, e os dois ficaram ainda mais vermelhos. Na verdade, a Gaul viu no ovo que eles se beijam quando ficam daquele jeito. O Hiro pediu ajuda da Amélia e explicou que o que rolou da última vez foi uma tentativa que não deu certo. Aí ele se assustou quando viu a Amélia indo preparar comida. A Gaul riu do Hiro que levou um fora e deu um gás para ele. O Hiro só deu um tapinha na cabeça dela. Ele tinha que se esforçar por ela também. Muita coisa aconteceu, mas ele ia fazer daquele lugar um território onde a galera pudesse viver feliz. A Gaul estava radiante. Ela ia rir muito porque estava se divertindo com ele. Era assim na vida passada do Hiro também. Ele tinha uma irmãzinha, então aguentava firme. Quando tem algo para proteger, a galera fica mais forte e acha motivo para viver. Ele achava que era mais fraco que todo mundo, mas graças a Gaul, ele só ficou mais forte. De repente, ouviram um grito vindo da mansão. A Amélia estava em perigo. Eles entraram correndo e viram a Amélia caída no chão. Não pode ser. Como foi que isso aconteceu? No dia seguinte, os três estavam sentados na grama do lado de fora, com a Gaul no colo da Amélia, que levantou a mão e perguntou se era problema a Amélia não poder brincar com o Hiro quando ele brincava com ela. Isso é problema. Mas não era isso que o Hiro quis dizer. Ele queria que ela desse uma olhada na mala que ele abriu. A maior parte da comida deles tinha acabado. A Amélia pediu desculpa porque era tudo culpa dela. A Gaul olhou para ela e perguntou se ela comeu toda a comida. Não foi isso. O que aconteceu foi que ela colocou um slime que sobrou junto com o resto da comida, mas o bicho ainda estava vivo daquele jeito e acabou comendo toda a comida que estava dentro da mala. O motivo da Amélia ter gritado e desmaiado ontem era porque tinha um slime gigante dentro da bolsa que ela abriu. Toda a carne de porco que estava junto sumiu. Só sobrou o slime, um pouco de tempero e a carne seca que o Hiro estava carregando. Naquele momento, ouviram uma voz questionando o que ele falou. Era um homem com chifres e um lado do cabelo trançado. Ele ouviu que o dragão divino tinha nascido, então veio pagar respeito e garantir uma boa refeição. Ele estava jejuando desde a última festa, e foi assim que ele foi recebido. O Hiro ficou confuso e perguntou quem ele era. O cara olhou feio para ele e perguntou se ele já tinha esquecido o rosto do aliado jurado. Só uma pessoa veio na cabeça do Hiro. Era o dragão antigo. Quem mais poderia ser? O Hiro suspirou. Era um milagre que eles tinham sacado isso só por causa disso. A conversa deles foi interrompida quando a barriga da Gaul roncou e ela perguntou se o café da manhã estava pronto, mas tudo o que tinham era carne seca. O dragão antigo não acreditou. Até criança dragão come mais que um humano adulto cheio, então um pouco de carne seca nem arranhava. Isso só mostrava que precisavam agir rápido. O dragão antigo podia caçar um javali demoníaco gigante se precisasse, mas na real, ele queria pedir um favor. Ele perguntou se o Hiro deixava ele ser mentor da Gaul. Porque cada raça tem costumes que só o próprio povo pode passar e tem muita coisa que eles simplesmente não podem ensinar. O Hiro se abaixou no nível da Gaul e pediu para ela decidir sozinha e escolher o caminho que ela acha certo. Ele acha que o dragão antigo tá certo em dizer que aprender com outro dragão é bom para Gaul, e perguntou o que ela queria fazer. A Gaul virou pro dragão antigo e chegou perto dele, concordando em brincar com ele. O dragão antigo se ajoelhou e tratou ela com respeito. Mas a Gaul odiou toda aquela formalidade e pediu para ser chamada só de Gaul. Essa era a regra dela. Aí ela subiu nas costas dele, rugindo para partir. O dragão antigo hesitou no começo, mas no fim fez o que ela pediu, enquanto Amélia lembrou eles de não fazerem nada perigoso. Agora eles tinham que bolar um jeito de superar essa falta de comida. Sobre isso, a Amélia sugeriu ir caçar. O dragão antigo tinha virado mentor, então ela achou que essa era uma forma de ajudar também. A tribo guerreira Caer come o que caça todo dia. E se sobra alguma coisa, eles guardam como estoque para não passar fome nem no inverno. Além disso, eles podem trocar chifres e peles por temperos e especiarias ou transformar isso em roupas e ferramentas. Só que o Hiro estava preocupado porque não tinham ferramenta de caça, então a Amélia recomendou usar armadilhas. O tempo estava curto, então era mais rápido se ela mostrasse logo. Primeiro, ela ia mostrar o tipo mais simples de armadilha. E tudo o que precisavam eram umas cipós e gravetos. É o primeiro método de caça que a criançada aprende, porque os bichos podem perceber a armadilha pelo cheiro. Eles sempre pegam os materiais na hora, no lugar. Para a corda, eles trançam os cipós que crescem em volta da propriedade e usam galhos para montar a armadilha. E isso é tudo o que precisa para preparar. Tem uma trilha de caça perto, então eles iam colocar a armadilha lá.
O Hiro estava bolado porque uma trilha que vem da floresta podre podia ter bicho perigoso, mas a Amélia garantiu que estava tudo tranquilo porque ela checou antes e não sentiu perigo nenhum. Que alívio! Se for uma floresta perto, talvez até role pegar umas verduras selvagens também. Mas mesmo assim, eles não podiam vacilar porque um slime grandão pode engolir um adulto inteiro. Mano, isso aí é traumático mesmo, sem cão. Eles seguiram pela trilha, acharam um bom lugar e começaram a montar as paradas. Depois de armar a armadilha, a Amélia resolveu colocar a mesma armadilha em mais uns 3 pontos pela trilha dos bichos. O Hiro tava de sorriso aberto só olhando ela. Parecia que a mina tava curtindo de verdade. Ela pensou que talvez finalmente ia conseguir dar uma força para ele. De repente, a orelha da Amélia tremeu, como se tivesse sentido algo. Aí ela pediu pro Hiro preparar os óculos. Ela colocou os óculos que ele entregou e explicou que estava mirando naquele passarinho de boa lá num galho. A Amélia queria ter um arco agora, mas hoje ela ia usar uma estilingue, que é a especialidade da tribo das orelhas em C. É uma arma da hora deles, forte o suficiente para derrubar uma caça grande. Para um passarinho, até uma pedrinha pequena já basta. Mas só para garantir, ela jogou de leve. Girou a estilingue e lançou a pedra pro passarinho, causando uma explosão gigante. A Amélia se segurou no Hiro, os dois tremendo. Tanta potência só de uma pedrinha? Ainda bem que ela não jogou com toda a força. Ela precisa treinar e pegar o jeito de controlar a força. Parece que ganhar um boost de poder por revelação divina nem sempre é bênção, viu? Graças a Deus eles só apagaram, não morreram. Aí eles ouviram a voz da Gaú chamando do telhado da mansão. Ela chegou toda animada dizendo que aprendeu um lance muito da hora e mostrou para eles. Ela respirou fundo e soltou um raio de luz que explodiu a montanha. O dragão antigo se gabou dizendo que isso foi fruto do treinamento dele, como esperado do futuro líder da tribo dos dragões. Ela já consegue usar a técnica suprema da tribo, o rugido aniquilador. A Gaú correu até o Hiro, que elogiou ela enquanto fazia cafuné na cabeça dela. Foi sério, impressionante demais. Ele achou que o território inteiro ia sumir. O Hiro chamou o dragão antigo, que achou que ia receber vários elogios. Mas o Hiro cruzou os braços e disse que hoje não teria janta para ele. O dragão antigo não acreditou, agarrou os ombros do Hiro e perguntou por que isso, sendo que ele tinha passado a técnica suprema que apaga tudo. O Hiro falou que eles estavam com problema de comida, não estavam? Então ele tinha noção de quantos dias de comida se foram com aquele golpe. Até os vegetais selvagens eram um luxo ali. E como o senhor daquela terra, ele não podia vacilar com isso. O dragão antigo tinha que assumir a responsabilidade como mentor nomeado. Mesmo assim, o dragão achou a punição meio pesada e pediu um jeitinho. Mas o que é errado, mano. Se o Hiro deixar passar, o território dele vai pro buraco. O dragão pediu pra Gaú falar alguma coisa por ele, mas ela só prometeu que ia comer toda a comida dele. Observando de longe, um cara com monó entrou na cena. Ele pensava que um senhor assumindo um posto numa região isolada podia virar uma baita oportunidade de lucro. Era mais um dia e Amélia estava praticando arco sem parar. Graças aos óculos que o Hiro fez para ela, agora ela via bem longe, então não ia ter problema no torneio de artes marciais da semana que vem. Com toda essa prática e a comida que estocaram, isso já ajudava demais. Só faltava o dragão antigo trazer a comida básica que pediram. Aí sim estavam prontos. O Hiro virou quando ouviu a Gaú chamando ele. E quando virou, a Gaú chegou animada, abraçando ele com força demais. A Amélia ficou preocupada e perguntou se o Hiro estava bem, e ele respondeu que estava quase caindo graças à intervenção divina. Então ele olhou para Gaú e perguntou como tinha sido a caça dela. Os olhos da Gaú brilharam enquanto ela contou que pegaram muita comida e ainda fisgou algo incrível. Algo incrível, né? Ficaram curiosos para saber o que era. A Gaú então puxou eles para seguir ela. Quando chegaram, viram um monte de monstro com o dragão antigo. Tinha um javali demoníaco, uma serpente do mar, um minotauro e até uma medusa. O Hiro tinha certeza que tinha pedido comida básica pro dragão antigo. Então por que tinha monstro que nem dá pra comer, tipo minotauro ou medusa? Tá óbvio, né? O dragão queria se mostrar. Medusas são monstro nível desastre, perfeito para ele mostrar força. Eles já tinham sacado que ele era forte, mas o Hiro tinha pedido comida básica por um motivo. Ali, o único jeito de conservar comida era fazendo carne defumada. Se tivessem tudo isso, não iam conseguir comer antes de estragar. O dragão perguntou o que tinha de errado em apodrecer. Morre, se decompõe, enriquece o solo, planta cresce, bicho come planta e a vida continua. Essa é a lei do mundo. Até que ele não estava errado.
A conversa foi interrompida quando a Gaú falou pro Hiro que ela podia comer muita coisa na hora, mesmo sendo pequena. Do lado dela, tinha um cara ajoelhado implorando pela vida. A Amélia perguntou pra Gaú quem era o cara, e ela explicou que ele caiu numa armadilha de buraco, então ela pegou ele. O cara cheirava bem, então provavelmente ia ser gostoso também. Na hora, o cara se apresentou como Jack. Ele faz negócio ali no Território Hotel e é um mercador viajante da Armic Trading Company. O Hiro pensou, mercador viajante por aqui? Isso é raro. Raro? Na real é suspeito. Que mercador não tem carroça ou sacola? O Jack explicou que todos os produtos dele estão na mochila, que é um artefato mágico que o pai deixou para ele de herança. Pode guardar fácil o tanto que teria num depósito inteiro. Mas o problema é que junto com isso ele também herdou todas as dívidas do pai. Por isso ele veio até ali. Desde que o sucessor do Território Hotel foi decidido, os preços estão subindo loucamente. Tá tão ruim que quase não tem nada para comprar, e quando tem, é caro pra caramba vender. Ele não consegue nem sobreviver assim. Então ele tá indo pros outros territórios comprar mercadoria. Enquanto faz isso, usa a mansão como parada. Viu eles ali semana passada e hoje voltou para se apresentar direito. O Hiro fechou o punho. Isso é ruim demais. Os efeitos dos impostos altos estavam aparecendo mais rápido do que ele achava. O Jack tem o artefato mágico, então ele podia negociar bem mais que a maioria dos mercadores. Mesmo assim, não tá conseguindo. Se isso continuar, o Território Hotel vai virar ruína por causa daqueles dois. Ele precisava agir antes que fosse tarde. A Gaú perguntou pro Hiro o que estava pegando, se a caça dela não tinha sido boa. Não é isso, só que ficou meio chateado. O Jack é um lojista que vende de tudo. Se comer o Jack, não vai ter mais ninguém trazendo coisa gostosa. A GLE entrou em pânico perguntando o que fazer porque queria comer coisa gostosa. Bem, ela podia começar pedindo desculpa pro Jack. A Gaú fez uma reverência pro Jack, pedindo desculpa, mas ainda babando ele. O Hiro fez cafuné nela e elogiou por ter se virado bem, e o Jack ficou feliz por terem esclarecido o mal-entendido. O Hiro estendeu a mão pro Jack, pediu desculpa pelo transtorno e se apresentou. Ele é o Hiro Hotel, membro adotado da família Hotel, designado ali por ordem do senhor do território, e ele podia usar a mansão à vontade, como vinha fazendo. O Jack coçou a cabeça, perguntou se era certeza, mas falou que ia ajudar demais. Aí a Amélia reclamou dizendo que o Jack podia estar mentindo. Ela deu um puxão de orelha no Hiro por ser bonzinho demais e deixar o cara usar a mansão de graça. Ele ia aceitar geral assim? Se continuasse assim, ia se ferrar um dia. E quando rolasse, ia dizer que ficou feliz de ter acontecido com ele. Ela não queria ver isso acontecer. O Hiro pediu desculpa para Amélia, mas como senhor, ele não podia desistir disso. Se ele abandonasse quem precisa só para se proteger, não ia conseguir ajudar ninguém que pedisse. Ela estava certa. Podia ter gente querendo usar ele ou enganar. Mesmo assim, se alguém pedir ajuda, ele vai estender a mão para salvar. A Amélia fez bico. Ele falou tão na lata que ela nem teve o que responder. O Hiro só riu e pediu desculpa por preocupar ela. Agora o Jack entende porque o Hiro tem dragões e gente da tribo das orelhas de gato da guerra trabalhando para ele. Para alguém tão novo, ele tem um coração enorme. O Hiro achou que estava dando muito crédito para si mesmo. Talvez tenha falado umas coisas fortes, mas na real, eles estão até com as mãos cheias só com a própria situação. Ele é o senhor, mas não tem povo, só uma mansão destruída e um território cheio de carne e monstros mortos que ninguém quer. E isso é só o começo dos problemas. Nesse caso, o Jack fez uma proposta. Ele queria comprar aquele monte de monstro porque o comércio dele é principalmente de comida. Se fosse carne de javali demoníaco, ele vende essa quantidade numa boa. Isso aí ia ajudar pra caramba. Mas e os monstros que não servem pra comida? Relaxa que isso não vai ser problema, mano. O olho da medusa é um material mágico de altíssima qualidade, e os chifres e cascos do Minur são materiais top para fazer arma e armadura. Já os dentes e escamas do dragão são ultra raros, então ele vai colocar tudo num leilão. Quanto a desmontar as feras e cuidar dos restos, ele vai descontar do pagamento total, então nem precisa se preocupar com isso. Só tem um pepino. Ele não tem grana suficiente na mão agora. A Amélia fez uma cara feia. Então, no fim das contas, ele estava querendo passar a perna no Hiro, né? Mas o Jack levantou a mão, todo desesperado, dizendo que ela entendeu tudo errado. O cara só quis dizer que não tinha grana toda à vista para comprar o material assim na hora. Fechar negócios privados até dava mais lucro para ele, mas ele estava pensando em fazer um contrato formal. Tirou um pergaminho da bolsa.
Esse aí é o contrato que a Ardmic Trading Company usa para negócios territoriais. Um tipo de nota promissória mágica com pagamento parcelado. Ele vai aparecer uma vez por semana para pegar o pedido. Na hora ele coleta as mercadorias e o pagamento total sai no fim do mês seguinte. Em troca da garantia, a empresa fica com 5% das vendas, mas o Jack mesmo paga essa porcentagem. Só que o Hero não curtiu essa parada e achou que o contrato tem que ser justo. Na negociação, quem fica devendo sempre sai perdendo. Mas, convenhamos, conseguir uma rota comercial nessa fronteira já era um baita avanço para ele. O Jack fez uma reverência e pediu desculpas, dizendo que só queria mesmo garantir esse acordo. Aí eles fecharam o contrato. A Ardmic também trabalha com várias famílias nobres. Então, pela regra, para fazer contrato, tem que ser a esposa ou um herdeiro que assine. Do lado do Hero, muita gente da nobreza é meio relaxada com as contas. Mas, no fim das contas, isso é só formalidade. Aí o Jack sugeriu que alguém fizesse o papel de esposa dele só pra papelada. O Hero pediu pra Amélia fazer isso. Ela ficou surpresa, mas o Jack garantiu que era só no papel, nada pra se preocupar. A Amélia ficou toda sem graça. Mesmo que seja só no papel, eles iam estar registrados como marido e mulher. O Hero perguntou se ela não queria ser a garantidora. Ela disse que se fosse alguém que ela não gostasse, recusaria, mas esse não era o problema. Só queria que ele falasse direito, mesmo que fosse só no papel. A pedido dela, o Hero se ajoelhou e pediu ela em casamento. A Amélia desviou o olhar, com a cara vermelha, e ia aceitar quando alguém interrompeu eles. Já não basta ela ter envergonhado a família na vila, agora quer sujar o nome deles aqui também? Uma pessoa da tribo Orquetir, que é toda orgulhosa, achava nojento uma delas se casar com um invasor. Uma mulher da tribo Orquetir com um arco mandou Amélia voltar para a vila com ela. Se ela recusasse, ia pagar com a vida. A Amélia ficou pensando por que a Natasha tinha vindo e a Natasha pediu para ela escolher, voltar para a vila ou morrer ali. O Hero perguntou se Amélia a conhecia, e ela disse que sim. A Natasha tinha ensinado muita coisa para ela quando criança e é uma das especialistas em reconhecimento da vila. Amélia achava que a Natasha tinha vindo para rastrear ela depois que saiu, mas Natasha negou. A saída dela nunca foi o problema real. O problema é que humanos existem nessa terra. O Hero ficou confuso porque essa área era da família Hotel há gerações. Claramente, humanos nunca se deram ao trabalho de aprender a verdadeira história desse lugar. Esse lugar fica bem do lado da vila da tribo Orcadir, que já foi um centro de caça de semi-humanos liderada por humanos. Eles vieram para investigar depois que ouviram que um senhor ia ser estacionado ali, mas ninguém esperava que um deles fosse estar do lado dos humanos. A Amélia disse que não fez nada errado. Ela estava quase morta depois de perder a batalha, e o Hero gastou toda a grana dele para salvar ela. Ele não era igual aos humanos do passado. A Natasha achava impossível um humano dar remédio caro para um semi-humano, porque a história mostrava que eles nem água davam para os semi-humanos famintos. O Jack tentou explicar que os humanos não são tão cruéis assim agora, e pediu para sentar e conversar tomando um chá. A Natasha reconheceu ele. É o mercador viajante que visitou a vila antes. Achou que ela ia cair nessa de chá? Lobos cercaram ela enquanto ela perguntava o que o Hero tinha colocado no remédio da Amélia e já planejava deixar os lobos mágicos devorarem esse mercador sujo. O Hero ficou se perguntando por que os lobos mágicos apareciam tanto por ali. Agora ele sabia a razão. Com aquele número de lobos, eles estavam falando sério em acabar com eles. O dragão antigo perguntou pro Hero o que fazer agora. Se ele mandasse, o dragão queimava eles até virar cinza em um segundo. Mas o Hero não queria isso. Se eles partirem para a guerra ali, a posição da Amélia vai piorar. Mas do jeito que tava, eles iam perder. Ele tinha que pensar. Podia até pedir clemência de verdade. Mas isso não ia rolar. Podiam pedir a vida dele em troca. Se ele desafiasse a Natasha para duelo, a força dele não ia dar conta. Nem a sabedoria nem a experiência do Dragonheart serviriam ali. Igual o Marrison avisou, ele podia mesmo acabar morrendo ali. Mas ele não podia desistir. Tinha que ter algo. Um movimento decisivo para virar o jogo. Ele não sabia o que ia rolar, mas valia a pena arriscar. Esses eram os pontos que Amélia deu para ele, então tinha que usar por causa dela. A Natasha percebeu o livro do Apocalipse e mandou os lobos mágicos se prepararem pro ataque. O Hero ativou a revelação divina, a loteria dos pergaminhos sagrados, e ganhou o rank especial, o livro Sai, Deus da Abundância. Ele abriu o livro e viu uma revelação que triplicava a velocidade de crescimento das plantações em terras próprias, tipo feijões tanuki e soja. Que revelação é essa, mano? Não, espera aí.
Ele já tinha perdido no momento que resolveu arriscar. A Natasha perguntou se ele estava tentando comprar ela com isso. Esses humanos pedindo clemência estão ficando cada vez mais estranhos. Ela preparou o arco quando Gaul pulou na frente do Hiro, avisando para ela não machucar a mamãe e o papai. Quando ela falou mamãe, era Amélia. O Gaul confirmou e a Natasha fez uma cara feia. Ela sabia que Amélia estava com dificuldade no torneio do Marshall. E também sabia que para resolver isso, ela precisava do arco da Artemis. Supus que era por isso que ela saiu da vila sem falar nada, mas abandonou a irmã para ficar fazendo graça com os humanos. O que é que ela realmente precisa? A Natasha ia fazer ela perceber isso. Puxou o arco. A Amélia avisou o Hiro para desviar, mas ele não podia. O ataque era inevitável. Se ele desviasse, o Gaul ia ser o sacrifício. Se a Amélia protegesse ele, o orgulho da tribo Orcad iria ser mantido. Se ele levasse a flechada, missão cumprida. A Natasha soltou a flecha e o Hiro fechou os olhos, imóvel e pedindo desculpas. Mas os olhos dele abriram rápido quando ouviu uma voz reclamando que o líder foi o primeiro a desistir. Era o Smirnov, que parou a flecha só com a mão e quebrou ela no meio. O Hiro dava pouco valor à própria vida. Se ele sumisse ali, o que ia ser deles? Ele ficou confuso com as palavras, mas entendeu logo quando viu as pessoas atrás do Smirnov. Era tudo fazendeiros e artesãos. O Smirnov trouxe eles porque acreditava que podiam ajudar o Hiro. No caminho de volta, depois de deixar os membros da guilda Rogue no domínio dos Hotel, eles foram atrás dele. Sem poder pagar imposto, perderam as terras e não tinham para onde ir. Mas o Hiro achava que não podia salvá-los só com a força dele. O Smirnov disse para ele não entender errado. Essas pessoas não estavam pedindo ajuda. Vieram porque acreditam que podem ser úteis para ele. Um território é construído por todo mundo que vive nele. Se ele acha que pode dar conta de tudo sozinho, tá muito enganado. O Hiro entendeu agora. O que lhe falta não é poder, mas a determinação do Senhor. Como o Senhor, ele ordenou resolver essa parada sem ninguém se machucar dos dois lados. Ele ia liderar e todos iam seguir as ordens dele certinho. O Smirnov ia dominar a Natasha no sinal dele. A Amélia e o dragão antigo iam proteger os cidadãos e o Gaul ia ficar escondido. Quando todo mundo ficou pronto, decidiram partir. O Hiro ativou a bênção divina dele, o rugido do Rei das Feras. Isso aumentava as chances de sucesso nas negociações com as feras. Aí ele mandou os lobos mágicos sentarem, e eles obedeceram tremendo. A Natasha ficou confusa vendo isso, até notar o Smirnov correndo em direção a ela. Ela achava que ele era mais lento, mas ele era rápido. Conseguiu cortar o arco dela com uma faca em 1 segundo. Desviar do segundo golpe era impossível. Aí ela ia mirar no pescoço dele com uma adaga para tirar o coração. Mas antes de fazer qualquer coisa, o Smirnov conseguiu dominá-la fácil. Ela é igual ao Hiro, né? Desistindo da vida assim tão fácil. Isso não podia rolar. A Natasha ficou vermelha quando o Smirnov perguntou se ela tinha entendido e chamou ela de gatinha. E ela respondeu que sim. O Hiro elogiou o Smirnov e agradeceu, enquanto o Smirnov se virou e também deu um salve nele, dizendo que ele mandou bem. O Hiro deu um tapinha no lobo mágico que parecia estar de boa, sem nenhum machucado, todo aliviado. Aí o Smirnov perguntou o que foi aquilo agora há pouco. Era uma das revelações que o Hiro tinha. Normalmente, essa parada é para lidar com homens besta, mas ele deixou o tom mais firme e virou um comando, mesmo sem esperar que desse certo contra dragões também. A Natasha, que estava quietinha no chão, perguntou para Amélia por que ela defendia tanto o povo deles, sabendo toda a treta que rolava entre humanos e demi-humanos. Mesmo Amélia, que foi salva, sentiu o mesmo no começo, mas o Hiro olhou bem nos olhos dela e perguntou se tinha algo de errado em salvar alguém que estava morrendo. E foi a Natasha que ensinou para ela que a tribo Orcad sempre paga as dívidas que deve, é a tradição deles. A Natasha sorriu, falou: é isso aí, eu que sou sem vergonha. Ela se virou pro Hiro e perguntou o que ele ia fazer com ela. Na real, ele nem tinha plano para ela, só um favorzinho, guiar eles até a vila da tribo Orcad. A Amélia estava voltando pro torneio marcial, então fazia sentido eles irem na vila da tribo também para se apresentarem direito. A Natasha guiou o grupo do Hiro pelas profundezas da floresta demoníaca e avisou que a vila estava logo ali na frente. Depois de andar um tempão, o dragão antigo que estava com o gol nas costas reclamou de andar quando voar seria mais rápido. Se era só uma vila daquele nível, dava para dominar fácil voando, com eles nas costas. O Hiro tirou o capuz e falou que isso era totalmente proibido, já que eles iam se apresentar como vizinhos. Já tem um muro entre a tribo Orcad e os humanos, então ninguém sabe o que pode causar uma guerra.
Se isso rolasse, o dragão antigo ficaria proibido de comer o resto da vida. Agora, essa punição não é nada tensa, né? O Smirnov cortou a conversa e perguntou pro Hiro se ele tinha certeza que aquela força era suficiente. Sabe como é? Melhor prevenir do que remediar. A hostilidade da Natasha e da Amélia contra humanos é sinistra. E a tribo toda? Não deveriam ter chamado geral? Mas não rola. Todo mundo tem trampo pra fazer. Eles iam ficar fora do território por uns 14 dias. Então o Hiro pediu pro Jack cuidar dos materiais e ferramentas. Os artesãos estavam construindo casas e arrumando a mansão, então não podiam largar tudo. Os fazendeiros estavam preparando a terra e ele pediu para plantar o arroz e soja abençoados pela revelação. Até os ajudantes estavam dando uma força com desmontar monstros e ajudar no trampo. Eles pediram bastante coisa, né? Claro que eles têm coisa importante também. Precisam melhorar a relação com a tribo Orc-Atir. A floresta demoníaca não é terra fértil, então não dá para se virar só com aquilo. Se eles conseguirem negociar com a vila, vão se ajudar e melhorar a vida de todo mundo. Por isso o Hiro quer ganhar o torneio marcial e virar uma ponte entre a floresta e a vila. Sobre isso, a Amélia saiu da vila sozinha, então não sabe se vão deixar ela participar. Ela acha que a apresentação por causa da mudança não vai ser problema, mas eles acham que não vai ser tão suave assim. Tá na cara o que vai acontecer se tentarem resistir ao poder do Hiro. Eles são uma tribo que venera a força, mas sabem que força de verdade é diferente de bravura sem noção. O Smirnov olhou para Natasha, tipo, será que eles entendem mesmo? Porque tem uns que tão prontos para se jogar na batalha, igual ela. A Natasha cruzou os braços e mandou ele ficar quieto. A Amélia deu uma olhada nas costas dela. Eles também têm uma arma secreta que o Smirnov confiou para usar se precisar. O Hiro esperava que eles resolvessem na boa. Pararam ao chegar no corredor que levava na entrada da vila. Era gigante, parecia uma fortaleza feita pela natureza. Aí ouviram uma voz cheia de deboche dizendo que aquilo foi feito para que seres inferiores como eles não pisassem no santuário deles. A mulher, que parecia ser a chefe, avisou que quem se aproximasse perderia a vida. O Hiro pediu desculpa pela visita repentina e se apresentou, esperando que pudessem conversar. A chefe fez cara feia, falou que não tinham nada para dizer para eles. O Hiro deu um passo para frente. Sabia que eles não tinham boa impressão dos humanos, mas pediu que ao menos ouvissem ele. De repente, o Smirnov avisou o Hiro para dar um passo atrás, porque o aviso da tribo Orc-Atir não era só blefe. A tribo mirou no Hiro com arcos ao comando da chefe, mas a Amélia parou a parada, sacou o arco dela. O Hiro salvou a vida dela e é o benfeitor dela, então ela não perdoa quem tenta fazer mal para ele, nem que seja a chefe. A chefe perguntou se ela conseguia acertar dali com a vista ruim que tem. Consigo sim com esse arco aqui. A chefe ficou passada. Não pode ser. Esse arco deve ser a arma divina passada na tribo, o arco de Artemis. Ela perguntou o que eles planejavam fazer depois de convencer Amélia e o dragão antigo. Eles estão pedindo para ouvir desde antes. Será que são burros demais para entender? A chefe encarou ele e rebateu, fazendo eles trocarem farpas como se fosse um desafio de rima. O Hiro avançou, bloqueando o dragão antigo e acalmando os dois. Mas a chefe levantou a mão e várias flechas voaram na direção deles. Eu avisei, né? Quem avançar perde a vida. Mas isso não era nada pro dragão antigo. Explodiu uma parada que surpreendeu a chefe. Ele usou magia? Não, só bateu a asa de leve. A chefe não acreditava no que via. O dragão antigo tinha voltado para a forma dracônica, com o gol na cabeça. Dragão lado a lado com humanos? Isso era inacreditável. O Hiro falou que ela ia se arrepender, né? O dragão antigo abriu a boca, pronto para atacar. Mas antes que fizesse algo, o Hiro usou sua bênção divina para mandar os dois dragões sentar. O dragão antigo reclamou. Perguntou o que ele estava fazendo se eles que começaram. A chefe os observava com os olhos arregalados, se perguntando quem era o Hiro que dominava um dragão e fazia ele seguir ele. O Hiro se virou para a chefe, ajoelhou e, como representante da sua área, pediu desculpas pela falta de educação dos seus companheiros, e pediu que ela perdoasse a falta de modos dele. A chefe se curvou para cumprimentar o Hiro e se apresentou, Emiralda, chefe da tribo Orc-Atir. Ela agradeceu por ele não ter usado aquele poder dele. A tribo respeita os fortes e ele parecia diferente dos outros humanos. Então ela perguntou o motivo da visita. Na real, não era nada demais. Primeiro, ele queria cumprimentar eles depois de se mudar para a floresta vizinha. Soube pela Amélia que iam entrar no torneio marcial e queria ver a força deles. Os membros da tribo riram. Força? Ele fala. E ela não era uma desistente que abandonou a vila?
A Emeralda pediu desculpa pelo comportamento da tribo, pois tinha uns pepinos por trás disso. Não parecia certo continuar a conversa ali em pé, então convidou eles para a mansão da tribo para discutir os detalhes. Entraram no corredor seguindo a Emeralda. Ela contou sobre a árvore gigante que dizem abrigar um deus e que o arco de Artemis é uma arma divina criada pelos deuses. Os ancestrais deles tinham a missão de proteger essa árvore sagrada. Por isso a tribo busca força maior. Finalmente, saindo do corredor, chegaram na vila. Era linda. Tinha casa no chão, mas também casa nas árvores. Parecia que a vida e a natureza viviam em paz ali. Em cima de uma casa, 2 elfos, pasmos que humanos foram convidados para a vila. Tomara que isso não atrapalhe o plano deles. Enquanto isso, o Hiro e o grupo entraram na vila, maravilhados com o lugar, mesmo chamando atenção. O Hiro percebeu umas crianças de rua no beco e o Smirnoff avisou para ficar ligado e pronto para correr se precisar. Podem estar pedindo ou podem estar na deles. De qualquer jeito, era bom se preparar. Ao contrário do esperado, os membros da tribo, principalmente as minas, correram para eles para bajular. Era a primeira vez que humanos entravam na vila. Quão fortes eles eram? O Smirnoff ficou pasmo. Eles eram mais populares do que ele imaginava. Uma mina até perguntou se ele já tinha namorada. E quando ele ia dar um papo para cima, a Natasha gritou para todo mundo dar um passo para trás.